Boa tarde a todos, senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, Ana Maria, nossa secretária. Espero que todos tenham tido um final de semana bem tranquilo, né? E que possamos começar a nossa semana em paz, desenvolver nosso trabalho com a graça de Deus e que tudo corra bem nas nossas vidas e no nosso trabalho. Ana, nós vamos dar início hoje à 32ª sessão ordinária virtual da Terceira Câmara. Aí vamos começar pela leitura da ata, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Ricardo. Tudo bom? Tudo jóia. Boa tarde a todos. A ata da 31ª sessão ordinária virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 31ª sessão ordinária virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Foram lidas e aprovadas as atas das sessões 29ª e 30ª sessões ordinárias virtuais. Passando-se à ordem do dia. Processo de recurso número 1454 de 2018, auto de infração 2018-00947, recorrente Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, recorrido Seju, relator conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Decisão: a Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário e também, por unanimidade de votos, resolve converter o processo em perícia com o objetivo de 1. Verificar se as operações não escrituradas na EFD foram levadas em consideração no levantamento financeiro para constatação dos preços de aquisição e de venda das mercadorias. 2. Verificar se o levantamento de preços foi realizado com base na sistemática de composição de preços do segmento econômico, produtos farmacêuticos, considerando suas peculiaridades. 3. Verificar se os produtos constantes da autuação são submetidos à substituição tributária por entrada. 4. Refazer o levantamento financeiro, caso as operações não escrituradas não tenham sido consideradas na composição dos preços. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator. A conversão do processo em perícia está em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas de acordo com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Presidente, os próximos 3 processos, ele tem a mesma decisão, que difere um pouco do primeiro. Posso ler? Ana, por favor, as decisões são semelhantes, né? Similares, né? Pode ler só os processos a que se referem, para que fique registrado, e as decisões fica entendido e que são correspondentes à primeira. Ok. Processo de recurso número 1451 de 2018, auto de infração 2018-00935, recorrente Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, recorrido Seju. Relator conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho.
Processo de recurso número 1452 de 2018, auto de infração 2018-009-37, recorrente Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, recorrido Seju. Relatora, conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Processo de recurso número 1453 de 2018, auto de infração 2018-00943, recorrente Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, recorrido Seju. Relator, conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Pronto. Ok. Alguma sugestão de alteração para a ata? Sem sugestões, a presidência dá a ata por aprovada. Então, vamos dar início agora ao cumprimento da nossa ordem do dia, pelo processo de número 1/6163/2017. Relator... Presidente. Pois não, Ana. Com licença, desculpa. Pois não. Nós temos resoluções. Resoluções? Muito obrigado. Por favor, pode fazer a leitura das resoluções que serão aprovadas hoje. Estamos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes. Do conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Processo 4512 de 2016, empresa transportadora Belmoc. Processo número 1404 de 2017, empresa Marisol Atacado e Serviço Distribuidora Limitada. Processo de recurso número 3298 de 2017, empresa Regifarma Comércio de Produtos Hospitalares. Processo 3786 de 2017, empresa Indústria de Frios e Pesca S.A. e Pesca. Processo 3956 de 2017, empresa Alfa Motion, Indústria de Molejos do Nordeste Limitada. Processo 4105 de 2017, empresa Lei Móveis Limitada. Processo 5282 de 2017, empresa PH Comércio de Derivados de Petróleo. Processo 019 de 2018, empresa CRDS SA. Processo 1758 de 2018, empresa Ondas, Indústria e Comércio de Confecções. Processo 3845 de 2018, empresa Beatriz Têxtil. Processo 5620 de 2018, empresa Eletra, Indústria e Comércio de Medidores Elétricos. Processo 5991 de 2018, empresa Sociedade Comercial e Importadora Hermes. Da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças. Processo 4156 de 2017, empresa Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos. Do conselheiro Lúcio Flávio Alves. Processo 3297 de 2017, empresa Regifarma Comércio de Produtos Hospitalares. Processo 3162 de 2013, empresa Plav Norte Tintas Plavil do Nordeste Limitada. Pronto, presidente. Na forma regimental, essas resoluções elas são enviadas aos conselheiros e também são disponibilizadas no WebDrive para consulta. A presidência pergunta se tem alguma alteração para serem feitas nas resoluções consignadas pela nossa secretária. Sem nenhuma sugestão, as presentes resoluções são dadas como recepcionadas, tá certo, pela Câmara. Agora, dando início à nossa ordem do dia, a 32ª sessão ordinária virtual, hoje, 23 de novembro de 2020, nós temos 4 processos da mesma empresa, a distribuidora de madeira do Pará Limitada. Nos 4, a empresa é recorrente, tem como recorrido a cela de julgamento de primeira instância.
O primeiro processo é o 1/6163/2017, auto de infração 2017-17929. Não teremos a sustentação oral do doutor Tiago, que pediu dispensa da presença hoje na sessão, mas não pediu prorrogação, adiamento dos processos, então por isso ele segue na pauta do dia. O primeiro processo, nós teremos a relatoria do doutor Alexandre, logo em seguida do doutor Felipe, logo após o doutor Lúcio e logo depois do doutor Micael. Aí nós, após o doutor Alexandre, nós ouviremos o doutor André para ver a possibilidade de conjugarmos com algum outro processo ou se seguimos individualmente. Com a palavra, doutor Alexandre. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, secretária, senhoras e senhores conselheiros. O processo que o doutor Wellington acabou de anunciar é o processo de número 6163-2017, auto de infração 2017-17929. E tem como relato da infração o seguinte: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. Constatamos a falta de registro eletrônico de notas fiscais em operações, registro eletrônico de notas fiscais em operações de entrada no sistema de controle da Cefaz, CITRAN, no exercício 2013, conforme planilha e informação complementar em anexo. Os dados da informação do auto de infração, o período é 2013, a base de cálculo levantada foi R$ 486.784,90. Aplicou multa de 20% com base no artigo 123.3M da Lei 12.670, alterado pela 16.258, e ficou uma multa de R$ 97.356,98. As informações complementares, o autuante diz o seguinte, que analisando os relatórios oriundos do laboratório fiscal, constatamos que durante o exercício de 2013, o contribuinte promoveu a entrada de mercadoria em uma operação cujo documento fiscal não recebeu o selo fiscal de trânsito ou registro do sistema de controle da Cefaz, conforme planilha e anexo aos autos, infringindo o artigo 157 do decreto 24.569/97, o que obriga a todos os contribuintes à oposição do referido selo em todas as operações interestaduais, seja entrada e seja saída de mercadoria. O contribuinte insatisfeito com a autuação, ele comparece aos autos impugnando nos seguintes termos: discorda da imputação por não guardar compatibilidade com o presente ação fiscal. Ele entende que o referido infração se amolda mais a um procedimento de fiscalização do trânsito, onde os agentes de campo e suas volantes chegam a conferir a idoneidade dos documentos fiscais como sua regular entrada no Estado a partir do selo, que não caberia uma fiscalização em profundidade para saber isso. Porque todo o imposto e operações encontram-se integralmente apurado e pago, visto que as operações são submetidas à substituição tributária, que as operações encontram regularmente escrituradas a partir do lançamento de tais documentos no livro registro de entrada da FD, e ele anexou cópia do livro registro de entrada, folhas 34 e 77 dos autos. Entende também que as 19 notas fiscais supostamente seladas sejam mais coerentes à aplicação da sanção prevista no 123.8D, outras faltas, né, da 12.670/96. O processo foi a julgamento em primeira instância. O julgador decidiu pela procedência da acusação fiscal, afirmando que houve infringência ao artigo 153, 155, 157 e 159 do decreto 24.569, aplicou também a mesma penalidade, 123.8M da Lei 12.670. O contribuinte volta novamente, recebe a decisão de primeira instância e vem com o recurso. E no recurso ele diz o seguinte, que a conduta infracional não acarretou qualquer prejuízo ao Estado do Ceará, porquanto todas as notas fiscais objeto de análise foram devidamente escrituradas na contabilidade da empresa, que crédito algum for apropriado de forma irregular, que a decisão recorrida não enfrentou a questão trazida pela empresa, ou seja, o julgador não rebateu o argumento apresentado pela empresa quanto à escrituração das notas fiscais na FD e a apresentação de cópia do livro registro de entradas, que a suposta infração não guarda compatibilidade com a presente ação fiscal,
pede a redução da multa para 2% do valor da operação. Requer a conversão do custo do processo em realização de perícia para comprovar a escrituração de 24 notas fiscais objeto da autuação. Apresenta quesitos para serem eventualmente respondidos e indica assistente técnico para acompanhar os trabalhos da perícia. E, ao final, ele pede a improcedência da autuação nos termos do artigo 156, 9 do CTN e, subsidiariamente, requer que a multa seja mais benéfica, aplicando a do artigo do parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 12.670/96, que é aquela com a redução de 12%, caso esteja regularmente escriturado e o imposto recolhido. O processo foi para a assessoria e o parecer 212 de 2020, emitido pela assessoria, sugere o conhecimento do recurso, nega-lhe provimento para que seja mantido a decisão de procedência do auto de infração. Esse é o meu relato, senhor presidente. Depois da palavra do procurador, senhor presidente, tem aqui, eu recebi um memorial do contribuinte e eu gostaria de ler algumas partes do memorial. O doutor André prefere que ele faça a leitura logo? Presidente, faz sentido a Procuradoria não ter acesso ao que consta dos memoriais, não. O interessante é que seja, se o conselheiro relator entender que é o caso, até porque o recurso já se presta a trazer as ações do contribuinte de inconformismo com a adesão de primeira instância, mas se em tese não poderia se trazer fatos novos, diversos do recurso, mas se o relator entende que é necessário, que se faça a leitura previamente a manifestação oral da Procuradoria. Senhor presidente, sim, pode falar, presidente. Pode fazer menção logo aos memoriais, porque aí o doutor André vai ter conhecimento de toda a manifestação do contribuinte. Certo. Eu vou ler algumas partes, senhor presidente, não vou ler tudo, o que eu reputei por mais importante para subsidiar a Procuradoria, o doutor André, na defesa. Primeiro, exercendo seu direito de defesa, apresentou a hora recorrente competente impugnação, alegando em breve síntese que a função do selo fiscal, de acordo com a obsoleta legislação regente, é apenas para promover o controle de documentos fiscais e das operações realizadas pelo contribuinte do ICMS. Registre, ademais, que essa suposta obrigação acessória resta atualmente defasada, ineficaz, esvaizada, mormente diante da superveniência da nota fiscal eletrônica e da FD e dos internos controles da Cefaz, Cometa, Siget e Citran. Primeira informação que ele coloca. E depois eu pulo aqui um pouquinho, ele diz: ocorre, senhores conselheiros, que após esmiuçar as razões que levaram a supostas não selagem das notas fiscais de entrada listadas na planilha, eis que se faz necessário consignar, a bem da transparência e da verdade real, uma mudança de rumo no que tange a tese recursal, com vistas à efetivação da justiça fiscal. Assim, diante da motivação da autuação, eis que resta a hora recorrente continuar pleiteando que o presente auto de infração seja julgado parcialmente procedente, só que agora em função da aplicação da regra atenuante da prevista no parágrafo 112 do artigo 123 da Lei 12.670, a partir da alteração conferida à Lei 16.258 de 2017. Aí cita a redação: penalidade prevista na linha M do inciso terceiro deste artigo será reduzida para 2% do valor da operação, prestação, quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações e prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidos na FD. Ou seja, o caso resta comprovado que os documentos fiscais não selados estejam regularmente escriturados nos livros fiscais ou transmitidos na FD do contribuinte, com respectivo imposto pago. Assim, urge destacar que 19 notas fiscais não seladas ao longo do exercício de 2013, em relação a 8 delas, aí ele cita as notas 3040, 3650, 3810, 3978, 3370, 3876, 4395 e 4144, deve ser alterada e reduzida, vez que, primeiramente, estão devida e regularmente escrituradas na contabilidade da contribuinte, tal como atesta o documento em anexo. Quanto à comprovação do pagamento do imposto, a recorrente destaca que a função da natureza das operações realizadas, compra de combustível para abastecimento da frota dos caminhões usado para o transporte de madeira. O mesmo não é devido. Como esclarecer que data máxima venha esse ponto central da defesa, que os 8 documentos acima listados constam equivocavelmente a partir do preenchimento das notas fiscais pelo CFOP 6102, dando aso à eventual interpretação física de que a aquisição de combustível seria para revenda.
Logo, o imposto não é devido, porquanto o CFOP correto das operações de aquisição de combustível para abastecimento da frota é o 6667, tanto que se faz visto apresentar a carta de correção, documento anexo. Ele apresentou esse documento, assim, considerando essa realidade e respeito às principais princípios da verdade material, é que se roga pelo acolhimento das razões superreferidas, de que sorte que o presente lançamento seja julgado parcial procedente. Assim, diante do argumento acima, esboçados, sobretudo as robustas provas relacionadas, e que a recorrente roga que o seu recurso seja reconhecido e parcialmente provido com vistas ao reenquadramento da penalidade. Aí cita novamente a penalidade 123.13 do parágrafo 12 da Lei 12.670, alterado pela 16.258 de 2017. Senhor presidente, os principais tópicos do memorial, e em seguida, depois da palavra do doutor André, eu farei as minhas considerações a respeito do processo. A presidência agradece ao doutor Alexandre, passa a palavra ao doutor André, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, boa tarde a todos. E como foi relatado, trata-se de um recurso ordinário do contribuinte contra decisão de procedência da ordem de infração, confirmando a infração de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada. No total, são 24 notas fiscais eletrônicas, esse auto referente ao exercício de 2013, em operações no montante de R$ 479.603, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, da linha M, da Lei 12.670, de 96, alterada pela Lei 16.258, de 2017, resultando numa multa no valor de R$ 95.920,60. O levantamento fiscal foi feito com base no cruzamento do Banco de Dados Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas e os sistemas corporativos da Cefaz, com medo de Citram, tendo sido confirmado que algumas notas fiscais de entrada interestadual não foram devidamente registradas no sistema, o que se entende pela selagem de trânsito. O contribuinte, por outro lado, foi intimado na ação fiscal para justificar a falta de registro no Citram, mas não se manifestou. Presidente e relator, doutor Alexandre, então, deixa eu entender, eu não tive acesso aos memoriais, né? Ele realmente traz fatos novos que, a princípio, já deveriam estar no seu recurso, né? Já do recurso para a sua impugnação, ele já varia um pouco seus argumentos, tiveram argumentos da impugnação que ele abandonou, por exemplo, o reenquadramento para a penalidade do artigo 123.8d, né? Ele já não traz esse pedido mais no recurso, por outro lado, pede a aplicação da atenuante do parágrafo 2º, do parágrafo 12 da lei, do artigo 123 da Lei 12.670, então, só para entender bem o objeto do que ia trazer no memorial. Ele alega, com mais especificidade, que quantas notas fiscais que ele alega estar demonstrando no memorial que estariam regularmente escrituradas na AFD, o senhor pode verificar para mim, por favor? 8 notas, presidente, doutor André, ele alega que 8 notas fiscais estariam devidamente seladas. Junta a cópia da consulta da nota fiscal eletrônica ou é a cópia do DANF? Ele junta a cópia da nota fiscal eletrônica e já consta no auto... A cópia da consulta ou do DANF? Não, do DANF, ele consta o DANF. A do DANF ele coloca do DANF. Ele não coloca a consulta. Né? Ele coloca, ele anexa aos autos a cópia do livro de registro de entradas da empresa. Isso nos memoriais. Essa cópia do livro de registro já consta no livro, ele acostou na impugnação e novamente ele costou agora, tem também no recurso e agora também na impugnação. Pronto, nos memoriais, ele consta aquele relatório de consulta da AFD do contribuinte? Ou é o mesmo documentação que ele juntou na sua impugnação? É o mesmo documentação que ele juntou na impugnação. A da impugnação e a do recurso, elas divergem também entre si. A da impugnação é um cópia de documentos denominados registro de entrada, já no recurso, ele junta lá, aparentemente, umas consultas do sistema interno dele de processamento de dados, para fim de apuração de CMS-PI. Mas eu não pude constatar com precisão, e aí nesse período já estava vigente a FD, que consta aquela consulta, aquele relatóriozinho que o próprio sistema SPED, ele emite, né, espelhando o que está escriturado na FD. Mas, enfim,
Ele traz no pedido das memoriais, já abandona também parte do recurso em relação ao mérito, porque no recurso ele pede a improcedência do auto, e já nos memoriais ele se contenta com a parcial procedência para que seja aplicada a atenuante. Mas, como o advogado não está presente, eu vou me ater ao que está no recurso, fazendo as considerações necessárias ao que consta no memorial, se entender que tenham pertinências com a verdade material exigida e não apenas um argumento retórico e inoportuno na nossa compreensão para tentar alterar o resultado do julgamento, aí eu vou me manifestar também. Mas, no mérito, o contribuinte, presidente, também, em relação aos demais processos, eu entendo que a gente proceda o julgamento individualizado e nos processos comuns se aproveite os debates, eu acho que fica mais produtivo e objetiva o julgamento. Bem, então, no recurso, ele traz o argumento de que, atacando o próprio mérito da obrigação, a acessória foi descumprida. Ele alega que haveria desnecessidade do selo fiscal de trânsito, com o advento da nota fiscal eletrônica, e ainda que também, pelo fato das operações autuadas serem sujeitas à substituição tributária, não haveria prejuízo ao fisco no que toca ao recolhimento do imposto. No entanto, entendemos que não há como se acolher essa defesa de mérito. O selo de trânsito é uma obrigação acessória distinta da obrigação acessória de emissão da nota fiscal eletrônica, né? Estando as duas obrigações acessórias previstas na legislação tributária e, portanto, devem ser regularmente cumpridas pelo contribuinte de maneira autônoma e independente, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas na legislação tributária, não havendo que se questionar acerca da pertinência ou necessidade. Essa análise é discricionária do fisco e ao contribuinte cumpre apenas cumprir a legislação. O selo fiscal de trânsito, ele é uma obrigação acessória instituída no interesse da arrecadação, fiscalização dos tributos, consiste no registro do documento fiscal quando da passagem do imposto fiscal de fronteira na entrada interestadual da mercadoria, né? Atualmente só existe essa obrigação acessória em relação às operações interestaduais de entrada. À época havia exigência, tanto na entrada como na saída, mas como a autuação se trata da entrada, é indiferente à alteração legislativa. Quando as notas fiscais eram aplicadas, eram físicas, não eram eletrônicas, era aplicado um selo, né, específico no documento fiscal. Posteriormente, houve a instituição do selo virtual, né, onde, mesmo ainda na realidade de notas fiscais eletrônicas, o selo passou a ser apenas um registro no sistema, à época Cometa, atualmente é o sistema Citran, mas não há dúvida da exigência da obrigação acessória do selo fiscal de trânsito, registro no Citran, hoje mais constando especificamente isso na legislação tributária, portanto, não havendo que ser questionado nesse aspecto como justificativa para que seja afastada a penalidade pelo descumprimento da legislação tributária. Lembro que a responsabilidade por infrações, ela independe da intenção do agente ou das consequências do ato, conforme exposto no artigo 136 do CTN, né? Então, a argumentação do contribuinte não afasta o descumprimento da obrigação acessória no caso concreto. Inclusive, nos memoriais, o próprio contribuinte acaba por abandonar essa argumentação, confessando a infração e reduzindo sua defesa apenas aos questionamentos no que toca à aplicação da penalidade. Outro argumento que o contribuinte traz no recurso, e aí é reiterado nos memoriais trazidos pelo relator, e isso com mais especificidades, é que teria ocorrido a escrituração das 24, pelo menos no recurso ele consta, as 24 notas fiscais, né, que estariam escrituradas tanto na FD quanto na contabilidade. Já nos memoriais, ele traz o argumento que estaria comprovando a escrituração de 8, não é isso, doutor Alexandre? E a autuação contempla 24. E, portanto, ele pede que seja aplicada a atenuante prevista no parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 2.170, incluído pela Lei 1658. Fazendo a verificação da documentação trazida nos autos, uma amostragem, eu pude constatar que, apesar de entender que ali o que foi juntado, tanto na impugnação quanto no recurso, não é a própria FD, aí peço que os senhores conselheiros me corrijam se eu estiver equivocado oportunamente, mas me parece que no recurso consta um relatório do sistema interno da empresa e, no primeiro caso, cópias de documentos lá denominados de livre de entrada, mas não há uma indicação que foram os relatórios extraídos da FD do contribuinte. Mas o fato é que, fazendo essa verificação por amostragem,
eu verifiquei que lá nesses registros do contribuinte, que não podem ser, a princípio, tidos como livros contábeis ou livros fiscais, mas consta, de fato, algumas notas registradas. Aí eu trago o exemplo, por exemplo, da nota fiscal 4395, de 27 de dezembro de 2013, no valor de R$ 30.001,32, nota fiscal essa que eu pude verificar que consta nos registros lá, como registrada, tanto na documentação da defesa quanto do contribuinte, é uma nota que está contemplada no relatório de fiscalização, na relação das notas fiscais, que não teria tido selo de trânsito. Da mesma forma, a nota fiscal 488.038, de 27 de novembro de 2012, no valor de R$ 93.500. O fato é que reconheço que há indício de escrituração desses documentos fiscais, seja na FD do contribuinte, seja na contabilidade, portanto, a Procuradoria vislumbra a possibilidade de aplicação de atenuante da penalidade que foi aplicada pela decisão de primeira instância. Isso conforme atualmente previsto no artigo 123, parágrafo 12 da Lei 2.170/96, mediante aplicação retroativa, conforme autoriza o disposto no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. E, por outro lado, também verificável de plano, e aí, independente da colocação do recorrente, mas fazendo análise da próprio relatório que embasa a autuação, que, de fato, diversas operações trazidas pelo contribuinte não são tributadas, não há o destaque de imposto. Então, para essas operações de plano, já seria o caso de se aplicar a atenuante do artigo 126 da Lei 2.670. E também, se for o caso, como à época era prevista essa possibilidade, atualmente é previsto só a atenuante para o caso de escrituração fiscal, mas também à época ainda poderia haver tanto a escrituração fiscal quanto a escrituração contábil, também seria o caso de se aplicar a atenuante do parágrafo único nessas situações. Por sua vez, o contribuinte ele pede a perícia, né, ele insiste para essas memoriais também em relação à verificação, né, de fato ele traz algum indício de contraprova, mas me parece que, pelo menos no primeiro momento, essa perícia ela se revela desnecessária, até porque são apenas 24 notas fiscais eletrônicas e que, portanto, restaria autorizado sem indeferimento conforme artigo 97 da Lei 15.614/2014. No entanto, esse indeferimento, ele tem que vir acompanhado da devida verificação pelo conselheiro relator ou por outro conselheiro em sessão ou no pedido de vistas, da efetiva escrituração na EFD, né? Mas, assim, a princípio, eu acho que não justifica remeter a perícia para fazer uma verificação de apenas 24 notas fiscais eletrônicas que entendo viável ser feita pelo próprio relator ou por outro conselheiro no processo. Então, com essas considerações, a Procuradoria entende que, já de plano, na relação de folhas 12, já claramente se verifica que 16 notas fiscais das 24 são referentes a operações não tributadas, provavelmente sujeitas a recolhimento prévio do ICMS Constituição Tributária, mas em relação a essa, claramente, a penalidade a ser aplicada seria do artigo 126, se não for o caso de aplicar atenuante do parágrafo único, caso estejam escrituradas. Já em relação às demais notas fiscais, que não se referem a operações não tributadas, havendo indício e oportunamente confirmado que houve a escrituração fiscal ou contábil, eu entendo que fiscal, no caso, na verdade, a atenuante lá do parágrafo 12, ela só prevê a sua aplicação no caso de escrituração fiscal, ela não se refere à escrituração contábil. Nesse caso confirmado, eu acho também que é o caso, sim, de se aplicar a atenuante do parágrafo 12 e remanescendo alguma nota não escriturada, em relação a essas remanescentes, se aplica a penalidade específica, já confirmada pela primeira instância, do artigo 123, inciso 3, a linha M, da Lei 2.170, mas indicando como fundamento legal a sua redação vigente à época dos fatos geradores, já que a redação atual ela não trouxe qualquer benefício para o contribuinte, não sendo aplicável retroativamente, devendo prevalecer o disposto no artigo 144 do CTN. Então, presidente, em suma, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, para dar-lhe parcial provimento, para formar a decisão de primeira instância para parcial procedência de infração, aplicando para as 16 notas fiscais não tributadas a penalidade do artigo 126 da Lei 2.670 e, caso confirmado pelos conselheiros da sua escrituração fiscal ou contábil, a atenuante do parágrafo único, e para as 8 notas fiscais remanescentes
de operações tributadas, seja aplicada a penalidade do artigo 123.3M da Lei 12.170 e, caso parte dessas ou todas estejam devidamente escrituradas na FD do contribuinte, que seja aplicado também a atenuante parágrafo 12 do mesmo dispositivo legal, por força do disposto no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Não sei se ficou confuso, mas as considerações da Procuradoria por hora são essas. Obrigado, doutor André. O processo está em discussão, doutor Alexandre? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, analisei o processo todo, senhor procurador. E, na verdade, não só são 8 notas que estão registradas nesse documento que ele anexou, são 11 notas fiscais. Eu verifiquei uma a uma, elas estão registradas. Não verifiquei no SPED, não fui verificar, porque eu entendo que esse processo é nulo. Por qual motivo? A decisão singular é nula, não o processo em si. O julgador de primeira instância, ele não falou nenhuma linha a respeito dos argumentos do contribuinte em relação aos documentos que foram acostados, e nem tampouco falou sobre, rebateu se as notas fiscais estavam escrituradas. Como as notas fiscais estavam no documento que ele anexou, ele disse que ele não apresentou nenhum documento. Ele apresentou o documento, sim. Se ele não aceitou o documento, ele deveria ter dito: esse documento não se presta para comprovar nada. Ele não falou absolutamente nada dos pontos que o contribuinte alegou. Então, entendo, senhor presidente, que esse processo deve voltar para a primeira instância para que sejam analisados os argumentos do contribuinte e verificar, sim, se essas notas fiscais estão escrituradas no SPED fiscal, porque ele citou, claro, no memorial, mas eu vi antes, se o fiscal se o julgador tivesse, pelo menos, olhado, verificado as notas fiscais, que são poucas notas, são 24 notas, ele teria visto que estaria reescriturado, ou ele rebateria, não aceitaria como prova, ou aceitaria ou mandaria para a perícia para que se fosse verificado se realmente os argumentos do contribuinte tinham alguma procedência. Então, entendo, como ele não argumentou nenhum ponto dos argumentos do contribuinte, senhor presidente e senhor procurador, entendo que o julgamento é nulo de pleno direito. Esse é o meu argumento e a minha manifestação, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente, pela ordem, se me permite me manifestar sobre esse ponto, eu não me manifestei porque eu só tinha vislumbrado essa alegação no parecer, na minuta aqui da assessoria processual tributária, diz que a adesão recorrida, como argumento do recurso, que a adesão recorrida não enfrentou a questão trazida pela defesa, mas ao examinar o recurso, eu não vislumbrei esse argumento na forma de uma nulidade, né? Na verdade, ele alega que a autuação teria ignorado, mas ele não ataca a decisão pelo fato de não terem sido observados seus argumentos, né? E sim ataca o próprio lançamento por entender que não seria o caso da infração e, ainda que se entendesse ser o caso de reconhecer a infração, que se aplicasse atenuante. Mas, para esse caso específico, eu estou fazendo esse registro justamente porque em alguns casos a gente tem retornado. Eu não vejo aqui, e não vislumbrei do recurso e do caso concreto, um eventual prejuízo ao contribuinte, né? Até porque não traz no recurso esse argumento, repito. A decisão de primeira instância realmente é uma decisão que ela é mais aberta, uma decisão, não é uma decisão específica, não faz uma impugnação, ou não afasta especificamente cada um dos argumentos, mas, de maneira satisfatória, ele afasta os argumentos do contribuinte, entendendo que é o caso, sim, da confirmação da penalidade, ainda que ele não tenha entrado nas minúcias, até porque os documentos apresentados de plano, não, a meu ver, não são a FD do contribuinte, né? Então, por isso que eu, com uma devida vênia, né, mas também, se for formado um consenso nesse sentido, a Procuradoria não tem óbice nenhum, se for o caso retornar, mas eu acho que, pelo princípio da celeridade processual e da verdade material, e é uma situação plenamente verificável e sanável aqui na segunda instância, o próprio contribuinte no seu memorial abandona o argumento de improcedência do auto para reconhecer a sua parcial procedência, mais aplicando a atenuante. Eu acho que não é o caso, não houve prejuízo, não há demonstração de prejuízo, não é o caso de se entender como nula a decisão de primeira instância e, portanto, com a devida vênia, pelo não acolhimento aí do argumento trazido pelo relator. Continua em discussão. Presidente, tendo em vista a celeridade processual, se eu for voto vencido, não tenho nenhum problema, presidente, mas eu mantenho a minha proposta de nulidade do julgamento
por entender que o julgador não fez nenhuma menção aos documentos que foram colocados pelo contribuinte em sua defesa. Ok, doutor Alexandre. Doutor Lúcio, gostaria de falar? Sim, presidente. É interessante a questão da nulidade, a gente já vem, né, discutindo esse ponto há vários processos, mas eu nessa situação específica, né, em tratando o caso, bem o caso concreto aqui, como a empresa apresentou a documentação citada aí pelo relator, mas no recurso ordinário, né, vem insistindo na questão da escrituração, e eu acho que tem condição, pelo que eu entendi aqui, são 19 notas, não, né, 19 notas, 8 ele disse que está escriturado, né? E o conselheiro relator já esclareceu que parte, sim, está escriturado, o procurador também. Então, eu acho que questão de celeridade mesmo, a gente até discutiu na semana passada a questão da perícia que está, né, sobrecarregada. Se a gente pudesse decidir essa situação, né, vai atender ao pedido da parte, eu não vejo nenhum prejuízo da gente, né, atender e realmente se for confirmada essas situações, né, a gente já aplicar a legislação corretamente, a empresa não vai ter nenhum prejuízo, ao contrário, vai, né, se descobrir a verdade material. Eu sei que é um caso, assim, pode até dizer, não, mas a gente vai decidir anteriormente, até a questão menor, mas pelo conjunto, pelo que tem aí do julgamento, até no meu, ele cita também essa questão, mas eu entendo que pelo conjunto da decisão, você tem uma decisão que ele tomou um juízo de valor, o julgador fez um juízo de valor da situação em si. Ele não pode até ter especificado os documentos, mas ele entendeu que, pelo que tinha dos autos, ele entendeu pela procedência. Então, eu vou me inclinar, senhor presidente, nesse processo específico, como a gente tem condições de saber, né, até me comprometo com o relator, se a gente pode olhar essas notas de um por um, né, e fazer agora, assim, eu vou chamar só a atenção, assim, porque a decisão vai ficar um pouco, assim, condicionada, porque tudo vai ser a depender da escrituração, né, ninguém vai ter essa certeza só quando fizer esse trabalho, né, que a gente vai ter qual a decisão. Parcial procedente eu sei que vai ser, agora qual critério de cada um, que tem, né, várias situações, né, o procurador citou aí, cada situação vai levar uma penalidade diferenciada, né, se for escriturado, vai ser a questão do parágrafo 12, se for tributada, se não for tributada, vai para o 126, se tiver escriturado, vai para o 126, então vai ficar cada situação dentro da sua tipificação, né. Chamo só atenção para isso, mas eu concordo com a Procuradoria. Eu acho que a gente tem condições de avançar nesse processo, senhor presidente. Senhor presidente, só um instante, para esclarecer aos contribuintes. Obrigado pela palavra, conselheiro Lúcio. Eu pensei nisso também, conselheiro Lúcio, mas eu não quis me furtar de falar sobre, porque poderia o próprio procurador ter citado que o fiscal, que o julgador não se manifestou e eu poderia ficar para trás nessa informação, mas eu preferi avançar nessa informação. E como eu disse anteriormente, eu estou aberto, devido à celeridade processual, eu estou aberto a aceitar, se for esse o entendimento dos demais colegas. Se for o caso, não aceitando, mesmo precisando colocar em votação, se todos decidirem que acatam a manifestação da Procuradoria em relação ao processo, eu aceito e retiro, se for o caso, e a gente avança. E está bem fácil de fazer esse levantamento, não há dificuldade de saber as notas fiscais. São 11 notas fiscais, não são todas as notas, nas 24, e eu verifiquei uma por uma, e as notas fiscais que ele mandou realmente algumas são isentas e não tributadas, e daria para fazer o cálculo como a Procuradoria informou. Presidente? Pois não, doutor. Só para o esclarecimento aqui. O senhor consultou a nota fiscal pela chave de acesso no SPED ou comparou apenas com a documentação que ele trouxe aos autos? Deixa eu só fazer uma contribuição. Só com o documento que ele apresentou aos autos. Escrever também. Só com os documentos que ele apresentou aos autos, seu procurador. Porque eu entendi que, como o julgador não se ateve a isso, que se ele tivesse feito, no meu modo de entender, ele poderia ter mandado para a perícia, ou ele mesmo ter verificado, não, esse documento não é hábil para provar que as outras estão escrituradas. Mas eu entendo que o contribuinte vem batendo nisso desde o começo, e bateu agora no memoriais também. Eu entendo que procede o argumento dele, ele não iria falar uma coisa que não estaria escrito na sua contabilidade. É meu entendimento. Entendi, obrigado pelo esclarecimento. A presidência vai passar a palavra ao doutor Micael e logo em seguida ao doutor Felipe. Só que eu peço que a gente, por uma questão de ordem, ou a gente vota a indicação do doutor Alexandre pela nulidade e depois passa para discutir o mérito, tá certo?
porque senão a gente não vai conseguir dar objetividade. Com a palavra, doutor Micael. Presidente, eu queria só corroborar a ideia dos conselheiros, e aí também levando um ponto para elucidar o doutor André. Nos memoriais, ele traz a tela de consulta do SPED, né? Pelo menos é isso que está aqui nos memoriais, é a tela do SPED, me corrija se eu estiver errado, mas ele anexa aqui, são 8 telas do SPED mesmo, do sistema SPED, não é interno, nem da estruturação do contábil, é do SPED mesmo. E aí, eu entendo também como o doutor Lúcio, em que pese a alegação do doutor Alexandre está correta, a primeira instância, se fizer uma análise criteriosa, ela se afasta um pouco desses pontos e não rebate, mas são poucas notas. Eu acredito que a gente poderia caminhar no sentido de uma verificação em tese, é uma verificação simples, né, a escrituração ou não, a gente consegue verificar, e eu acho que até para a gente tentar, pelo princípio da celeridade, a gente colocar afastar um pouco a questão processual e para o mérito, inclusive, como o doutor Lúcio disse, que não vai ter prejuízo para a parte, na verdade, vai ter celeridade se a gente puder adiantar essa análise agora do que quando do retorno da primeira instância. Doutor Felipe. Presidente, o meu processo, ele é exatamente semelhante ao processo relatado pelo doutor Alexandre no momento. E quando eu estava fazendo a análise do processo, eu tive justamente essa mesma sensação, né, de que a primeira instância, ela atropelou os argumentos trazidos pelo contribuinte, né, e até o próprio parecer ele também passou de uma forma até tocou no ponto, mas também foi de uma forma com falta de critério. Bem leve. Enfim, eu acho, aliás, eu estou inclinado a, caso seja mantida a nulidade, né, suscitada pelo relator, de nulidade da decisão, eu vou acompanhar o voto nesse sentido. É esse o... Ok, em discussão. Presidente, vamos votar essa proposição aí. Doutor Alexandre, mantém? Senhor presidente, já que tem um voto ainda me acompanhando, né, seria, já que eu lancei, se os outros tivessem como... Eu tenho dois não ouvimos a palavra da doutora Tereza, nem do doutor Ricardo. Se eles se manifestassem, a gente poderia até dizer, não, então já que a gente vamos passar para a coisa, mas eles não se manifestaram, eu gostaria da palavra dos dois, pelo menos, qual é o posicionamento. Se for o caso, a gente nem vai para a votação, mas se for o caso, a gente mantém a decisão, porque eu já tenho um voto a meu favor aí, tem 2 pontos, então está 2-2. Só falta um. Presidente, Não, presidente, me permite aqui? eu acompanho, eu logo, presidente, eu acompanho integralmente aí a posição do conselheiro Alexandre e do conselheiro Felipe, presidente. Doutor André quer se manifestar? Como o senhor gosta muito de dizer, assim, a gente não deve botar o carro na frente dos bois. Eu acho que, assim, se chamasse para a discussão, acho que é o caso realmente de colocar a proposição em deliberação, para, caso acolhida, fica prejudicado o resto da discussão, mas caso não acolhido, se prossegue na análise de mérito. Inclusive, em relação à análise de mérito, caso ela venha ocorrer, sugiro que, caso não seja viável aos relatores ou aos demais conselheiros fazer essa consulta e verificação aqui em sessão, repito, são 24 notas fiscais nesse primeiro processo, no processo seguinte que a gente vai examinar é uma quantidade até inferior, são apenas 17, que alguns conselheiros se propõem a pedir vista, fazer essa verificação e oportunamente trazer para o julgamento definitivo. Essas são as considerações da Procuradoria. Eu ia falar justamente isso, doutor André. Então vamos votar. Doutor Alexandre. Senhor presidente, agora eu fiquei na dúvida, porque tem uma coisa, que se vai providenciar, beneficiar o contribuinte, né? Poderíamos, mais uma coisa
que ficou chato mesmo foi que o contribuinte, eu entendo que ele foi penalizado na primeira instância. E, como bem o doutor Felipe falou, o parecer da assessoria processual tributária também tergiversou, como é que passou ao largo, a gente pode até dizer que nem viu ainda essas informações que foram colocadas pelo contribuinte, não atacou essas informações também, deixou de lado os documentos e só tratou da penalidade, também não aceitando a penalidade, porque entendeu talvez que os documentos não seriam, não tocou nos documentos, falados dos documentos. Vou manter, senhor presidente, a nulidade do julgamento de primeira instância, porque eu entendo que houve uma falha do julgador de primeira instância nesse processo. Doutor Felipe, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Micael. Presidente, nesse processo específico, e aí eu tenho um pensamento muito parecido com o doutor Alexandre, mas nesse processo específico, como são poucas notas e é só aferição da escrituração ou não, já que a gente está aqui não mais é matéria de mérito, é só penalidade, eu abro a divergência para que a gente vote logo isso e quem sabe já verifique aqui por algum conselheiro, até fazendário, que tem mais trato aí nos sistemas. Doutor Ricardo. Presidente, diante das considerações, como eu já manifestei, entendo que ninguém melhor do que o relator para entender a real situação do processo. Então, presidente, nessa situação, data máxima vem aos colegas, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Lúcio. Presidente, é só ressaltar aqui, doutor Alexandre, que com dever intelectual, realmente o relator tinha a obrigação, o dever de colocar essa questão. Mas, pelo caso concreto, como são poucas notas, tem condições de a gente fazer essa análise de forma bem criteriosa, então eu acredito que eu vou com divergente com o doutor Micael e tinha condições de esse processo avançar. Esse é meu entendimento, todo data vendo os votos contrários. E a doutora Tereza agora. Oi, boa tarde a todos. Sim, senhor presidente, eu entendo como primeiro divergente, já que o contribuinte não vai ter prejuízo, muito pelo contrário. Eu acho que se a gente não analisar essas questões agora, vai demorar mais, Eu acredito que uma coisa que a gente possa resolver agora, que o contribuinte, considerando que o contribuinte não vai ter nenhum prejuízo, eu vou com o primeiro divergente. Consignado o empate, né? Presente de segunda-feira. Segunda-feira, presidente. Eu vou pedir as minhas escusas aos demais, mas para manter uma coerência com tudo aquilo que a gente tem feito durante os julgamentos, a presidência entende que a supressão de instância traz prejuízo ao contribuinte, uma vez que ele poderia, no caso de manifestação diversa ou não exclusão de todas as notas, tá certo? Ele ainda poderia ter uma outra oportunidade para fazer isso. Então, é só por uma questão de uniformização das decisões, tá certo? Então, eu vou acompanhar o relator o retorno dos autos, à primeira instância. Ok? Ok, presidente. Processo 1/6164/2017, auto-infração 1/2017, 17928, mesma recorrente distribuidora de madeira do Pará Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Agora, sobre a relatoria do doutor Felipe Augusto Araújo Muniz. Doutor Felipe já deu aí uma palhinha do processo dele, mas vamos agora por completo. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Eu vou fazer menção ao que já foi relatado pelo doutor Alexandre no processo anterior, tendo em vista que trata-se exatamente da mesma questão, o mesmo contribuinte, o processo, os mesmos recursos. Vou apenas apontar as diferenças constantes dos dois autos. O presente processo, ele tem como período da infração o ano de 2012. E a base de cálculo tomada, né, em cima de 17 notas. No total, a base de cálculo, R$ 251.855,14. Da mesma forma,
A defesa foi apresentada com os mesmos argumentos, né, foi julgado pela procedência em primeira instância, recurso também trouxe os mesmos pontos, já tratados no processo anterior, né, trazendo a questão da atenuante do parágrafo 12 do artigo 123, e o parecer também pela procedência, confirmando a autuação de primeira instância. No meu processo, presidente, eu não recebi memoriais e também não vi aqui no WebDrive que tenha havido, mas as discussões são exatamente as mesmas, né? Apenas ressaltando a questão de que no meu processo são 17 notas, no do Alexandre, se eu não me engano, era 25, não é isso? 24, ponto. E as diferenças são basicamente essas, presidente, esse é o relato. Obrigado, doutor. Claro e preciso. Doutor André, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como bem destacado pelo relator, é um processo muito semelhante ao processo anterior. As únicas distinções referente ao exercício, que nesse caso é 2012 e outro era 2013, o valor da multa aplicada e a quantidade de documentos fiscais. Foram 17 documentos fiscais. As razões recursais são as mesmas, né? Alega da necessidade de ser de trânsito com o advento da nova fiscal eletrônica, pois as operações são sujeitas à suspensão tributária, não havendo prejuízo ao fisco, o que já foi exposto na processo anterior, fazendo remissão das razões para o não acolhimento do argumento meritório. E quanto à penalidade, entendo também que, nesse caso, também fiz uma análise por amostragem, identifiquei que algumas notas fiscais estão lá, constando os documentos trazidos pelo contribuinte, que, digo mais uma vez, não representam, na minha concepção, o livro de registro de entrada, extraído da FD. Se não houve memoriais, no primeiro caso, o doutor Miquel já confirmou que, de fato, é a FD, mas nesse caso, como o doutor Felipe disse que não recebeu os memoriais, a gente não tem como fazer essa verificação. De todo modo, em relação à questão que foi suscitada pelo relator do processo anterior e acompanhada pelo relator do presente, né, também reitero que entendo que, nesse caso específico, não compreendo que haja prejuízo à defesa ou supressão de instância a justificar o retorno dos autos. A decisão, ela satisfatoriamente enfrentou todos os argumentos que o contribuinte trouxe, né, tendo-os afastado. A questão da nulidade sequer foi trazida pelo contribuinte em seu recurso, né, o que claramente também não obsta que qualquer conselheiro, mesmo a procuradoria, possa suscitar de ofício a questão, mas, pelas peculiaridades desse caso concreto, reitero que entendo não ser o caso de retorno ao processo à primeira instância. Por outro lado, entendendo que é o caso de julgar da parcial provimento para julgar formada a decisão de primeira instância, julgando parcial procedente de autofração, fazendo a aplicação da penalidade de acordo com a situação de cada nota fiscal, para aquelas tributadas, não tributadas, o artigo 126, não tributadas, escrituradas, o parágrafo único do artigo 126, para as tributadas, não escrituradas, o 123.3M, na redação vigente à época, e para as tributadas mais escrituradas, a do 123.3M, com a atenuante parágrafo 12. São essas as nossas considerações por hora. A presidência agradece ao doutor André e passa a palavra para a discussão dos conselheiros e pede ao doutor Felipe que, se for manter a proposição do processo anterior, que o faça de plano para que a gente dê celeridade, ok? Mantenha a mesma proposição, presidente. Pronto. Como o processo guarda total semelhança com o anterior em relação à proposição inicial de nulidade do julgamento singular, tá certo? Presidente, só um instante. Pois não, doutor Alexandre. Consta o memorial lá no WebDrive, senhor presidente, também do processo 2017-17-928 do doutor Felipe, viu? Consta lá no WebDrive. Então, acredito que ele faça a mesma menção de algumas notas que estejam escrituradas. Não vi, não abri, mas agora eu só fiz olhar que tem um memorial referente a esse processo também. Só para completar aí, doutor Alexandre, eu abri, é a mesma temática, só muda o número de notas fiscais, é o mesmo raciocínio, a mesma fundamentação do memorial do processo seguinte. É tudo igual. Ok. Então, por uma questão de inteligência processual, algum conselheiro quer mudar de voto em relação à votação anterior? Mantendo-se
mantendo-se os votos do processo passado para esta mesma situação no presente processo, a presidência também mantém o voto de desempate, pede à nossa secretária que faça a consignação das mesmas considerações feitas em relação à manutenção das nossas decisões anteriores, para o princípio da coerência, né? Eu entendo que o contribuinte deve ter o seu direito resguardado, independente do volume ou do valor da autuação, ok? Com isso, fica no presente processo determinado seu retorno à primeira instância para novo julgamento, nos termos do processo anterior também. Dando a nossa ordem de hoje, vem o processo de número 1/6165/2017, autoinfração 2017-17927, recorrente distribuidora de madeira do Pará Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro doutor Lúcio Flávio Alves, processo julgado procedente em primeira instância e parecer pela manutenção da decisão. Com a palavra, doutor Lúcio. Senhor presidente, procurador, conselheiro, Ana, secretário, boa tarde a todos. Senhor presidente, o processo que passo a relatar tem a seguinte infração. O autor declara que constatou falta de registro de notas fiscais em operação de entrada na escrituração fiscal digital, EFD, no exercício 2013. Tem como violado os artigos 276G, inciso 1º do decreto 24.569/97, e penalidade sugerida do artigo 103, 3G, da lei 12.670/96. Foi aplicada a multa de R$ 64.952,34. A informação complementar, o agente autuante detalha que se trata de uma auditoria fiscal plena, né, e o total de notas fiscal não registrada é de R$ 649.523,41, que chegou a essa constatação através do cruzamento da informação das notas fiscais emitidas para o contribuinte, que lavrou um termo de intimação, 2017-08-114, oferecendo ao contribuinte a oportunidade para que ele fizesse a checagem da não escrituração dessas notas na FD. E até o momento da lavratura do auto, a empresa apresentou algumas notas do qual foram excluídas da autuação. Tem a relação das notas fiscais não escrituradas na FD, uma planilha com 3 folhas, né? A empresa, conformada com a lavratura do auto, entra com a impugnação e vem trazendo a questão da verdade material, né? Vem fazendo a doutrina da verdade material, que o auto foi feito através de suposição, né? Que todas as operações da empresa se trata de ST, e não existe nenhum prejuízo desse caso ao fisco, e com base no artigo 112 do CTN, ela pede a aplicação do artigo 103.8L para o caso, com a redação da Lei 16.258 de 2017. E pede a parcial procedente. Traz várias resoluções aqui do Conselho de Recursos Tributários, CONAC, em que essa tese foi vitoriosa. O processo é distribuído para julgamento em primeira instância, tem um julgamento pela procedência, o julgador faz uma análise dos pontos trazidos na impugnação, mas no seu convencimento ele entende que realmente a empresa deixou de registrar as notas fiscais e que a questão da tributação, aí por ser ST, não vai influenciar na questão, porque se trata de uma obrigação acessória, né? E aplica, no caso, aceita a penalidade sugerida pelo autuante, 103, 3G, e decide pela procedência. A empresa, conformada com a decisão singular, entra com recurso ordinário, os mesmos pontos trazidos da impugnação, mas só com detalhe de que não pedido de nulidade expressa, mas tem um tópico que ela diz que o julgador não enfrentou a questão do prejuízo. Tem o parecer da assessoria processual tributária pela procedência, né? O parecerista entende que o julgador analisou os pontos, sim, da impugnação, vem trazendo a questão da responsabilidade objetiva, né? E a questão do princípio da especificidade, por isso que ele aplica o 123, 3G e vai pela procedência da autuação, não acatando a questão da sugestão do reenquadramento da penalidade para o 103, 8L. Por isso, mantém a procedência. Senhor presidente, conselheiros, procurador, esse é o breve relato. Presidente, pela ordem. Pois não? Que eu vou insistir, mas que o doutor Lúcio é de 2013 e o meu é de 2012. É idêntico também. A presidência... Doutor André, se opõe, pela presidência está tudo ok. Não, presidente, eu acho que na situação é viável a discussão, a diferença realmente é só em relação ao exercício ao mesmo contribuinte.
Pronto. Existem situações em que os relatos conjuntos, eles dão mais volume de informações e proporcionam ganho processual. Então, eu acho que é pertinente. Com a palavra, doutor Micael. Presidente, renovar os votos de boa tarde a todos, à Procuradoria, à Aninha, aos demais conselheiros. O meu processo trata-se do mesmo relato de infração citado pelo processo anterior do doutor Lúcio, né? Também foi constatar a falta de registro das notas em operação de entrada na escrituração fiscal digital, só que no meu processo é o exercício de 2012. E o contribuinte devidamente cientificado apresentou defesa, onde, em rápida análise, também alegou os mesmos fatos jurídicos e a mesma matéria de defesa do processo anterior, formando da escrituração, pede perícia, pede também a improcedência do auto de infração. O processo, então, segue para julgamento de primeira instância, que tem julgamento totalmente procedente na autuação, aplica aí a penalidade do artigo 123, 3G, da 12.670, alterado pela 16.258. O contribuinte, então, protocola recurso, o que faz nos mesmos moldes aí da sede de impugnação, né? Alega que tem princípio de material, pede aí, informa que houve a escrituração fiscal digital e da desnecessidade de terem visto os outros sistemas do fisco, pede também aí a conversão para a penalidade do 123.8L. O processo, então, caminha para o parecer, e o parecerista opina no presente caso, né, pelo conhecimento do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de aplicação do 123.3G. Né, ele respeita os entendimentos contrários acerca da aplicação do 8L, mas mantém inalterada a decisão de primeira instância. O processo caminha para a Procuradoria, e esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael e ao doutor Lúcio pelos relatos claros e precisos, e passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Renovando aqui o cumprimento a todos, como relatado, né, são 2 recursos ordinários do contribuinte, o primeiro referente ao exercício 2013, o segundo referente ao exercício 2012, decisões confirmando a infração de falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro de agente de entrada da FD, o primeiro no montante de operações R$ 649.523,41, tendo sido aplicada a penalidade específica pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123.3G da Lei 2.170, alterada pela Lei 16.1058, penalidade multa no valor de 10% das operações. O segundo processo é uma multa no valor de R$ 30.753,52, né? E, presidente, antes de entrar no mérito, como foi destacado pelo doutor Lúcio no seu relato, e até para manter uma coerência, o doutor Lúcio citou que no processo, apesar de não constar esse argumento no recurso, assim como não constou nos processos já julgados, ele relata que o julgador de primeira instância não enfrentou a alegação do contribuinte, e é a principal alegação meritória dele, que não teria havido prejuízo ao fisco. Então, pergunto se vai ser colocada pelos relatores ou por algum dos conselheiros a questão da nulidade, porque se for, eu já posso me antecipar e me manifestar sobre esse ponto. Doutor André, só a correção, eu não compreendi bem. O recurso ordinário é que fala de maneira bem leve, dizendo que não foi analisado. Ele não pede expressamente a nulidade, apenas questão de, como disse o doutor Alexandre, ele tem que colocar porque ele tem relatado de acordo com o que está no processo. Mas não chega a pedir nulidade, mas faz essa questão. Eu não coloquei meu juízo de valor ainda não, fiz apenas o relatório. Desculpa, Luiz, é porque eu tinha entendido que o senhor tinha dito que na decisão de primeira instância a julgadora não teria apreciado a questão do prejuízo, que de fato, realmente ele não faz uma análise específica da alegação de prejuízo, ele simplesmente reconhece a infração e aplica a penalidade que ele entendeu cabível.
Mas aí, então, reitero ao senhor se a mesma situação de nulidade da decisão da instância vai ser trazida aqui com base no argumento da não apreciação desse ponto, né, de maneira específica, até para manter uma coerência com o que foi no passo anterior. Eu queria realmente esclarecer esse ponto. Senão, eu posso manifestar sobre o mérito e, após, caso surja esse ponto, aí eu me manifesto pontualmente. Doutor André, a presidência vai indagar os conselheiros se alguém vai propor essa situação, até porque, nesse caso, eu acho que é diferente, porque aí é uma discussão em tese, né, se a penalidade deveria ou não ser aplicada pela infração constatada, tendo em vista que não haveria prejuízo ao Estado, né? Não tem, assim, uma discussão material que poderia levar a prejuízo da parte. Então, queria ver se algum conselheiro quer propor essa... Presidente, eu, como relator do processo, eu disse, doutor Alexandre, é um dever, a gente tem que colocar, e eu de plano afasto, porque eu não vejo aqui aquela questão do prejuízo, já que a questão que ele fala do prejuízo é porque a operação sujeita a SP, mas diferente do processo anterior, ele não traz nenhuma nota que foi escriturada, é uma coisa bem genérica, e pelo fundamento do julgador, né, apesar que o doutor André colocou no processo anterior, ele fala de maneira genérica, mas ele afasta, ele diz assim, relativamente ao argumento defensório do acusado, não são insubsistentes para análise do presente processo, tendo em vista que não apresentou nenhuma documentação fiscal probante, livros fiscais ou documentos de arrecadação que comprovem suas alegações de que ocorreu algum erro no levantamento efetuado pelo fisco. Um representativo de um universo muito amplo, não apontando outros itens de divergência. Então, eu já de antemão, se levantar a questão é porque está no processo, eu tenho como dever de levantar, mas afastando de imediato. Eu também, presidente. No meu processo, eu entendo da mesma forma. Acredito que aqui a nulidade não tem relação intrínseca, e nem, na verdade, nem o contribuinte trouxe isso de forma mais veemente, é tanto que nos próprios memoriais ele nem cita, eu sei que é do processo anterior, mas permeia a todos, então eu acredito que eu afasto também, presidente. Algum conselheiro? Perfeito, presidente. Insistir? Então, mas só alinhado essa questão, assim, já que não vai ser suscitado, né? Ótimo, então vamos diante aqui ao mérito do recurso, e no recurso o contribuinte ele traz os mesmos argumentos de impugnação. No mérito, ele se restringe a alegar ausência de prejuízo ao fisco, né? Mas entendemos, conforme foi dito nos passos anteriores, que não cabe ao argumento, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou das consequências dos seus atos, conforme disposto no artigo 136 do CTN, norma esta é reproduzida na legislação estadual. A obrigação tributária acessória ela é independente e autônoma da obrigação principal, e, portanto, se existe ou não prejuízo, tal fato não é relevante para fim de aplicação da penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória. No caso, de toda sorte, ele alega que esse prejuízo decorreria que não, do fato das operações serem sujeitas à ICMS de instituição tributária. No entanto, ele não traz qualquer comprovação da sua alegação, até porque é fácil constatar dos relatórios do levantamento fiscal que em alguns desses documentos consta o destaque do imposto, que já afasta a própria alegação fática do contribuinte. Na verdade, a autuação ela contempla tanto operações tributadas quanto não tributadas. No caso, de fato, levando esse ponto em consideração, a Procuradoria entende que para aquelas não tributadas, mais adequado seria a aplicação do artigo 126, combinado com a penalidade específica do artigo 123, inciso 3G, da Lei 12.670. Mas, de toda sorte, tal fato não acarretaria qualquer alteração no montante da multa, uma vez que a multa aplicada já o foi com a alteração trazida pela Lei 16.258, que também passou a prever 10%, e entendemos que é aplicada, sim, essa norma com a redação atual de maneira retroativa, conforme autorizado no artigo 106, inciso 2, da linha C do CTN. O segundo argumento do contribuinte, e aí, de fato, é a defesa dele, ele traz isso com mais força no seu recurso, e acredito que também nos memoriais, é que seria o caso de se reenquadrar a penalidade para o 123.8L, da Lei 2.670, por entender que a penalidade mais benéfica é com base no artigo 112 do CTN. Questão já recorrente aqui, a Procuradoria já tem um entendimento pela impossibilidade de aplicação do referido dispositivo, por se tratar de omissão em arquivo eletrônico, penalidade, portanto, só aplicável em caráter subsidiário, já que a do artigo 123, inciso 3G, ela é específica, ela no seu comando, ele cita claramente a conduta praticada pelo contribuinte no caso, que é deixar de escriturar no livro fiscal próprio,
da FD, isso independente da modalidade que esse livro é consignado, como já trouxe em outras oportunidades. O próprio decreto federal que instituiu o SPED, ele deixa claro que o SPED ele não veio a extinguir os livros fiscais. Na verdade, a legislação sempre prevê os livros fiscais, sempre manteve, desde o seu livro manual, que era escriturado manualmente, até o livro posteriormente utilizado, que se tornou mais comum, que era através do sistema de processamento de dados, e atualmente o livro na sua modalidade eletrônica. Mas o livro fiscal, ele existe por si só, independente de ele estar integrado na FD do contribuinte, dentro do sistema público de escrituração digital. Mas, portanto, tem a penalidade específica, entendo que não há antinomia de normas, nem há dúvida quanto à capitulação legal ou graduação da penalidade. Se existe uma penalidade específica que é aplicável pelos métodos hermenêuticos utilizados para a aplicação da legislação tributária, não há que se cogitar da aplicação do artigo 112 do CTN na espécie, pelo simples fato de ser mais benéfico ao contribuinte. Com essas considerações, sem me alongar mais, a Procuradoria entende que é o caso de julgar, conhecer do recurso, negar provimento para confirmar as decisões de primeira instância de procedência do auto de infração, mas apenas alterando o fundamento legal das penalidades, né, indicando o 123, 3G da Lei 12.670, com a alteração da Lei 16.258 de 2017, aplicada retroativamente para as notas fiscais de operações tributadas, e, por outro lado, em relação às operações não tributadas, o artigo 126, combinado com o artigo 123, 3G, com a redação vigente à época dos fatos, conforme determina o artigo 144 do CTN. É isso, presidente, em relação aos dois processos, o entendimento da Procuradoria do Estado. O processo encontra-se em discussão. Presidente, sou o relator, vou fazer uma análise aqui do julgamento. Eu entendo que o julgador, sim, fez uma análise dos pontos trazidos pela impugnação, né? Ele fala da questão da prova, ele disse que o processo está instruído, existe prova suficiente para que a acusação seja sustentada e que, ao contrário, a empresa não trouxe a contraprova. Então, eu entendo que ele analisou, sim, ele entende a penalidade da forma que eu entendo, como o doutor André entende, né, ele não faz o reenquadramento, né, ele acha que a penalidade, por se tratar da questão específica, é a 103 3G, da qual nós já, né, discordamos, né, pelos precedentes da Câmara Superior, como dessa Câmara também. A gente entende que realmente é o 123 8L, né, que existe sim essa dúvida, né, a dúvida posta pelo legislador quando fez aquela redação, deixar de informar no arquivo magnético, mas manteve também lá a questão de deixar de escriturar no livro fiscal de entrada, né, essas duas penalidades, tanto que vários autuantes, já na sua origem, já faz a aplicação direta do 103 8L, ou seja, a dúvida existe até na auditoria, né. Então, eu entendo, presidente, já caminhando aqui para a questão da votação, que, sim, um ponto trazido pela questão da verdade material, eu acho que o processo, né, foi instruído, né, não existe nada, não existe prejuízo, no sentido de que os elementos constantes dos autos tenham oferecido qualquer dificuldade para a empresa exercer seu direito de defesa. Então, eu entendo que o processo está bem instruído, né, enquanto determinada a motivação da autuação. Então, a minha divergência aqui com a Procuradoria é só na questão da penalidade, pelos precedentes aplicando o 103 8L, senhor presidente. Em discussão? Presidente, acerca do meu processo, eu também já tenho entendimento firmado nessa Câmara, acerca da aplicação do 123 8L, tendo em vista a interpretação que se pode dar para o mesmo. Não vou tecer maiores discussões, porque já é uma matéria bem rebatida na Câmara, não só na Câmara, mas no contencioso como um todo. É uma matéria recorrente, né? Nossa Câmara já tem assentada uma decisão. Algum conselheiro ainda gostaria de se manifestar? Não? Só uma dúvida, presidente. Pois não. Doutor Lúcio, no seu processo tem mercadoria sujeita à substituição, ou não? A empresa, eu fiz até essa análise, o doutor André passou aí, em 2013, eu peguei 5102, as vendas, a maioria, 90% dela trabalha com ST, mas tem também a operação tributária. Na lista lá que tem a planilha lá, realmente eu não abri nota por nota, são 3, né, são 3 páginas com várias notas.
Mas pela aplicação, como nós vamos aplicar o 123.8L, eu acho que essa questão aí do meu como relator da tributação não vai ter muita importância. Eu sei que para quem aplica o 123.3G, ela possa ter algum diferencial, mas para quem, no caso, aplica o 123.8L, ela não vai ter a questão de ser tributado ou não, porque você vai ser feito pelo valor da operação. Porque para mim votar, eu tenho que saber, né, se tem mercadoria sujeita para aplicar o 126 e nas que não estão sujeitas o 123.3G. Mas tem, né? Só para saber. Duas situações, doutora Tereza. Ok? Vou tomar o voto do doutor Micael. Presidente, eu conheço do recurso ordinário, dou-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância, aplicando a penalidade do 123.8L, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária e da Procuradoria-Geral do Estado. Só uma correção, doutor Micael. Parcial provimento. Parcial provimento, desculpa. Doutor Lúcio. Vou com o relator e com o meu relato. Pronto. Agora sim, nós temos 2 votos dos relatores. Aí, na sequência, agora volta a doutora Tereza. Pronto, senhor presidente. Bem, eu vou divergir, né, dos meus nobres colegas conselheiros, para aplicar a penalidade no 123.3G, né, para as mercadorias normais e a 126 para as mercadorias sujeitas à substituição tributária. Entendendo pela procedência do auto de infração, né, que todos dois é 10% do valor da operação. Não modifica o valor, mantém-se a procedência do seu entendimento. Como diria o nosso conselheiro Roger, né, que hoje já não faz parte os nobres pares. Agora, votando, doutor Alexandre. Senhor presidente, já caiu um pouquinho aqui a minha internet, não sei se vocês perceberam, mas eu entendo, como se trata de falta de escrituração, e eu já sei como votam os demais conselheiros, eu vou com os relatores, senhor presidente, pela parcial procedência. Doutor Felipe. Acompanho os relatores, presidente. Doutor Ricardo. Com os relatores, presidente. No presente processo, fica por maioria de votos a terceira Câmara decidir conhecer do recurso interposto, dar-lhe parcial provimento para modificar a penalidade aplicada para a incerta no artigo 123.8L, contrário à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, que se manifestou pela aplicação do 123.3G para as operações tributadas com atenuante do artigo 126 e pela aplicação da nova redação dada pela 16.258 para aquelas operações que não há incidência do imposto. E foi voto divergente a doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, que votou nos mesmos moldes da manifestação do senhor procurador. Ok? Com essa decisão válida para os 2 processos, a nossa Câmara, né, encerra a pauta do dia de hoje e a presidência já convida para a sessão de amanhã, 33ª sessão ordinária virtual, amanhã 24 de novembro de 2020, terça-feira, onde teremos processos da mesma empresa como recorrente, a C2B, Comércio de Alimentos e Produtos de Higiene Limitada. E tem como recorrido, nos 4 processos, a célula de julgamento de primeira instância. Os relatores, doutor Lúcio Flávio Alves para o primeiro processo, doutor Micael Pinheiro para o segundo, doutor Ricardo Feira Valente para o terceiro, e para a alegria do doutor Ricardo, a relato finalizando as sessões, a doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Então, ficam convocados para a sessão de amanhã. Assuntos gerais? Só estamos com saudade do bolo, senhor presidente, da doutora Tereza, que ela está deixando a desejar. Era para ser amanhã, né? Era, como sendo ela a relatora, né? Pois não é, devia mandar deixar pelo iFood. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela pontualidade na entrega das resoluções. Eu sei que todos têm outras atividades, inclusive os conselheiros fazendários têm atividades como parecerista, como manifestações em recursos extraordinários, tá certo? Assessoram a presidência do CONAT.
e nesses tempos de pandemia as coisas têm sido, assim, muito, assim, difíceis, são momentos que nós estamos nos adaptando, mas a terceira Câmara tem sido exemplar aí na devolução das resoluções, como diz um amigo meu, é campeã de entrega de resoluções, né? E eu queria agradecer porque isso traz uma imagem de que a Câmara está desempenhando seu papel com eficiência e o presidente fica, como é que se diz assim, bem na foto com a presidente do CONAT. Obrigado aí a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Até mais, presidente, conselheiro, Sana. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã.